Olá, turma! Sejam bem-vindos para mais um vídeo sobre Excel VBA. Nesta aula, vamos fazer um filtro de texto em Listbox utilizando Array, o que permite deixar o filtro mais rápido e poder trabalhar com um volume maior de dados. Eu testei este filtro com 100.000 linhas e funcionou satisfatoriamente. Neste exemplo, selecionando o critério, é acionado o filtro e referente ao nome do cliente, eu posso filtrar por parte do nome. Neste exemplo, estou testando o filtro com 50.000 linhas, mas no final do vídeo nós vamos testar com 100.000 linhas. Beleza, pessoal? Entendido o tema da nossa aula, então vamos para outra planilha trabalhar com os códigos. Guia Desenvolvedor Visual Basic. Eu já tenho um formulário com os objetos VBA. Neste vídeo, não vou explicar como inserir o formulário e os objetos. Vamos nos ater aos códigos do filtro. Então, duplo clique sobre o formulário, desce até o final dos códigos e aí nós vamos fazer uma sub chamada filtro. Pressionei Enter, já criou o EndSub. E como a gente sempre faz, vamos colocar um sistema de tratamento de erro. On error go to erro. Caso tudo ocorreu bem, exit sub. Caso contrário, vai para erro 2 pontos e exibe uma MSGbox. Abre aspas duplas, erro, ponto de exclamação e fecha aspas duplas. Vírgula VBCritical, vírgula, abre aspas duplas, título da mensagem, filtro e fecha aspas duplas. Por enquanto, deixem o sistema de tratamento de erro desativado. Prosseguindo, precisamos definir as variáveis da nossa macro. De intl para total linhas as double, do tipo número. Podem copiar esse as double, vírgula, linha, as double, vírgula e as double. Precisamos também de variáveis para capturar os critérios de texto. Din critério 1 as string. Podem copiar essa parte, vírgula, critério 2, também do tipo texto, vírgula, critério 3, também do tipo texto. Próximo passo é definir as variáveis para manipular as datas. Din início as date. Início para a data inicial. Podem copiar esse as date, vírgula, fim para a data final, as date, vírgula, data para as datas da base de dados, também as date. Din arr as variante, um array para capturar os dados da planilha. E eu preciso também de um array para armazenar os dados filtrados. Din array, eu vou chamar de array filtro. Abre e fecha parênteses, as variante. Definido as variáveis, já podemos atribuir valores a estas variáveis. Podem pegar a variável critério 1, Ctrl+C, Ctrl+V. No meu exemplo, o primeiro critério de texto é o nome do produto, que vai constar
na combo box cProduto. Ctrl C no nome da combo box e volta no código de filtro. Critério 1 vai ser igual a VBA.uCase. Vamos padronizar tudo para a caixa alta. Abre e fecha parênteses e dentro do parênteses a minha combo box cProduto.txt. Pega o critério 2, Ctrl C, Ctrl V, no meu exemplo, o critério de texto número 2 é o nome do cliente, que vai constar na text box tCliente. Ctrl C no nome da text box, volto no filtro, critério 2 vai ser igual a VBA.case, abre e fecha parênteses, textbox tCliente.txt. Pega o critério 3, pode ser, pessoal, mais critérios. Eu vou trabalhar com 3 critérios de texto. No meu exemplo, terceiro critério de texto é o estado, que consta na combo box cEstado. Voltando no filtro, critério 3 igual VBA.uCase, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses, combo box cEstado.txt. Capturamos os 3 critérios de texto. Próximo passo é capturar data inicial e data final. Agora vem um detalhe. Para capturar as datas, nós precisamos ter uma data. Então, pega o nome da textbox da data inicial, no meu exemplo, textbox de início, Ctrl C, volta no filtro, e aí vocês vão fazer o seguinte: if, se a textbox de início.value menor maior, que quer dizer diferente, diferente de empty, que é vazio, then e end if. Se eu tenho a data inicial, a minha variável início vai ser igual a textbox tdinicio.value. Mesmo esquema para a data final. Pega o nome do objeto, no meu exemplo, textbox tdfin, volta no filtro, if, se tdfin.value for diferente de empty, then e end if. Se eu tenho a data final, a variável fim vai ser igual a textbox tdfin.value. Agora, pessoal, nós vamos fazer uma jogadinha. Pode ser que o usuário informe apenas uma data. Neste caso, eu vou considerar data inicial e final igual. Então, nós vamos fazer o seguinte: if, se a variável início for diferente de empty, and, que quer dizer e, a variável fim for igual a empty, que é vazio, then e end if. Ou seja, se eu tenho a data inicial, mas não tenho a data final, neste caso, a data final vai ser igual à data de início. Podem copiar este if e também pode ocorrer a seguinte situação: início, data inicial, for igual a empty e a data final for diferente de empty. Neste caso, a data inicial vai ser igual à data fim.
Outra possibilidade é o usuário não informar datas. Então, mais um if. Isso vai facilitar muito a utilização do filtro. Então, início igual a vazio e fim também igual a vazio. Neste caso, eu vou colocar uma data inicial que eu tenho certeza que eu não tenho dados anteriores a esta data. Eu vou colocar 1/1 de 2020 para a data inicial. Para a data final, variável fim vai ser igual, abre e fecha aspas duplas, eu vou colocar 31/12 de 2050. Eu tenho certeza que todos os dados estão dentro deste intervalo de datas. Capturamos as datas. Agora nós já podemos definir a quantidade de colunas da listbox. Então, pega o nome da listbox, no meu exemplo, listbox1, volta no filtro, listbox1.columnCount vai ser igual e a quantidade de colunas que você vai trabalhar. No meu exemplo, são 7 colunas. Mas de onde que veio este 7? É a quantidade de colunas da minha base de dados. Voltando no código, próximo passo é definir a largura de cada coluna. Então, listbox1.columnWidths vai ser igual e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, a largura de cada coluna. No meu exemplo, primeira coluna, que é a coluna ID, 50 pixels é o suficiente. Ponto e vírgula, 80 pixels para a data, ponto e vírgula, 100 pixels, ponto e vírgula, 100, ponto e vírgula, 80, ponto e vírgula, 80, ponto e vírgula, 80. Definir a largura das 7 colunas. Na sequência, precisamos saber quantas linhas tem dados na planilha. Então, peguem a variável TL. TL vai ser igual a uma função worksheet function .count_a para contar quantas linhas tem informação em uma coluna referenciada. Abre e fecha parênteses e dentro do parênteses precisamos referenciar a aba da planilha que nós vamos trabalhar. No meu exemplo, o nome renomeado da aba é Dados, mas eu preciso referenciar o nome interno do VBA da aba. No meu exemplo, é Planilha 1, este nome fora do parênteses. Dentro do parênteses da função count_a, planilha 1, ponto range, e abre e fecha parênteses. E dentro do parênteses do range, abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, a coluna que nós vamos contar. No meu exemplo, eu vou contar a primeira coluna com dados, coluna B. Então, dentro das aspas duplas, B2.B. E aí eu preciso somar as linhas vazias acima do cabeçalho. No meu exemplo, na coluna B, eu tenho 2 linhas vazias acima do cabeçalho. Então, mais 2. Já sei a quantidade de linhas que tem dados na planilha. Agora,
eu vou capturar estes dados para dentro do array. Variável ARR vai ser igual a planilha1 ponto range, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses, abre e fecha aspas duplas. Eu vou capturar a partir da célula B3 até a última linha da coluna H. Então, dentro das aspas duplas, B3, dois pontos, coluna H. E aí, a nossa variável TL. Fora das aspas duplas, e comercial, e a variável TL. Ponto value. Beleza. Capturamos os dados da planilha para dentro do array. Agora, pessoal, pode acontecer o seguinte: ter apenas o cabeçalho dos dados. Neste caso, if, se a variável TL for igual à linha de cabeçalho, no meu exemplo, linha 3, then e end if. Se eu tenho apenas o cabeçalho, a minha listbox1 ponto list vai ser igual à variável ARR. Não tem por que prosseguir no código. Eu já posso carregar o cabeçalho na listbox e sair neste ponto. Exit sub. Mas tem um detalhe, pessoal. Precisamos limpar o array da memória do computador. ARR vai ser igual a empty. Beleza. Se eu tenho apenas o cabeçalho, carrega o cabeçalho para a listbox, limpa o array e sai do filtro. No entanto, se passou por este if, a variável TL vai ser igual a 1, porque agora nós precisamos da variável TL para verificar quantas linhas de dados atendem aos critérios de filtro. Para que o nosso filtro fique ainda mais rápido, nós vamos fazer o seguinte: desativar a atualização de tela. Então, with application e end with. E dentro do with, ponto screen updating, que é a atualização de tela, vai ser igual a false. Ponto enable events também vai ser igual a false. E os cálculos, ponto calculation vai ser igual a XL calculation manual. No entanto, no final do código, precisamos ativar novamente estas propriedades do Excel, mudando false para true e o cálculo para XL automatic, XL calculation automatic. Beleza? Vamos com calma, pessoal, que se vocês entenderem como fazer este filtro, vocês vão trabalhar com um volume maior de dados tranquilamente. Próximo passo, pessoal, é fazer um laço de repetição sobre os dados do nosso array. Então, podem pegar a variável array e nós vamos trabalhar com um laço for. For i vai ser igual, iniciando na linha 2 do array, porque na linha 1 eu tenho o cabeçalho. Para o filtro, o cabeçalho não interessa. To bound, para ir até a última linha do array. Abre e fecha parênteses, dentro do parênteses,
o nosso ARR, vírgula 1. E para finalizar o laço, next i. E aí, dentro deste laço, a cada linha que o laço passar, nós precisamos verificar se a linha atende aos critérios de filtro. Então, if vba.uCase. Preciso padronizar para a caixa alta, porque eu padronizei os critérios de texto para a caixa alta. Abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses, o nosso ARR, e abre e fecha parênteses. Dentro do parênteses do array, variável i, que representa a linha em que o laço está. Vírgula, qual a coluna do primeiro critério de texto? Coluna dentro do array. Então, dentro da área que eu capturei os dados, meu primeiro critério de texto é o produto. Então, o ID é a coluna 1 do array, data coluna 2 e o produto coluna 3. Então, coluna 3 dentro do parênteses. Fora dos parênteses, comando like para fazer a comparação. Abre e fecha aspas duplas e dentro das aspas duplas vocês vão colocar o caractere coringa, que é o asterisco, para fazer o filtro por parte do texto. E comercial, e aí vem o primeiro critério. No meu exemplo, critério 1. E eu quero também considerar em qualquer parte do texto a combinação de letras que eu informar. Então, mais um e comercial, abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas, o caractere coringa. Se você deseja que o início do texto seja igual, pode apagar esta parte e deixar desta forma. No entanto, no final do critério, precisa ter o caractere coringa. No meu exemplo, vou filtrar em qualquer parte do texto. Depois das aspas duplas, AND, que quer dizer e, porque eu tenho mais critérios de texto. Coloca um underline e pressiona Enter para continuar a digitação do código na próxima linha. Detalhe, pessoal, depois do AND, precisa colocar um espaço para inserir o underline. Se vocês não deixar espaço, vai dar erro. Coloquei espaço e agora eu vou fazer o seguinte: copiar esta parte. Ctrl C e aí Ctrl V. Próxima coluna, critério de texto. No meu exemplo, coluna 4, nome do cliente. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Então, coluna 4, critério 2. Lembra das nossas variáveis. Critério 1, critério 2 e critério 3, que armazenam os critérios de texto. Prosseguindo, eu tenho mais um critério de texto. Então, mais um AND. AND, espaço, pressiona Enter, Ctrl V, próxima coluna, critério. No meu exemplo, coluna 5. 1, 2, 3, 4, 5. Coluna do estado. Coluna 5, critério 3. Coloquei todos os critérios, then e end if. Analisamos os critérios de texto, agora precisamos analisar a data. Então, peguem a variável data. Ctrl C,
dentro do if, variável data vai ser igual ao array arr, abre e fecha parênteses, variável i dentro do parênteses, vírgula, qual a coluna da data. No meu exemplo, a coluna data dentro do array é a coluna 2. Coluna 1, coluna 2. Então, dentro do parênteses, coluna 2. No entanto, se a data estiver errada, vai acontecer um erro nesta linha de código. Eu já vou prevenir este erro com o comando on error resume next. Desta forma, se esta linha der erro, vai pular para a próxima linha de código. Capturei a data, agora eu preciso comparar com a data inicial e data fim. If, primeiro, se a variável data for diferente de empty, precisa ser diferente de vazio. And, que quer dizer a variável data for maior ou igual à variável início, que armazena a data inicial. And, mais um e a variável data precisa ser menor ou igual à data final, que consta na variável fim. Then e end if. Se atendeu a estes critérios, a variável tl vai ser igual a ela mesma mais 1. Desta forma, nós vamos contar quantas linhas da base de dados atende aos critérios de filtro. Então, depois que sair do laço for, eu já posso definir o tamanho do array filtro. Então, podem pegar a variável array filtro. Podem copiar, inclusive, os parênteses. Ctrl C, desce depois do for, e aí vocês vão colocar o seguinte: redim array filtro, e dentro do parênteses, inicia na linha 1, to, e vai até o total de linhas, que consta na variável tl, vírgula, coluna, iniciando na coluna 1, to, até a coluna 7. No meu exemplo, estou trabalhando com 7 colunas. Definimos o tamanho do array filtro. Agora, no array filtro, nós vamos inserir o cabeçalho na primeira linha do array. Podem copiar essa parte e fechar o parênteses. Dentro do parênteses, linha 1, vírgula, coluna 1. Vai ser igual, abre e fecha aspas duplas. No meu exemplo, primeira coluna é a coluna ID. Podem copiar esta linha de código. Coluna 2. No meu exemplo, vai ser a data. Coluna 3. Lembra de alterar a coluna. No meu exemplo, é o produto. Produto. Coluna 4. O nome do cliente. Cliente. Coluna 5 vai ser o estado. Estado, uma linha de código para cada coluna. Coluna 6, valor. E eu coloquei também uma coluna de hora, coluna 7, porque a hora sempre gera dúvidas. Beleza, colocamos o cabeçalho no array filtro. Agora precisamos definir
a variável linha, que se refere às linhas do array filtro. Então, se na linha 1 do array filtro eu coloquei o cabeçalho, a variável linha vai iniciar a partir de 2, porque a linha 1 já está ok. Agora, pessoal, para facilitar, nós podemos fazer o seguinte: copiar este laço for, do for até next, Ctrl C, depois da variável linha, Ctrl V. E agora, nós vamos fazer o seguinte: dentro deste if, ao invés de ter a variável TL, nós vamos ter o array filtro. Podem copiar essa parte, Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu ajustar o código. No entanto, agora tem um detalhe: a variável linha vai ser variável. Então, alterem a linha do array filtro. Precisa alterar em todas as colunas. Bem com calma, pessoal. Acredito que desta forma facilita a manipulação dos dados via array. Depois de inserir a linha, variável linha igual a ela mesma, mais 1, para ir para a próxima linha. No entanto, pessoal, tem mais um detalhe. Agora nós vamos pegar os dados do ARR, do primeiro array. Primeira coluna, podem copiar esta linha. Segunda coluna, olha que simples. Se você deseja deixar uma coluna de fora, basta pular a coluna. Coluna 4, coluna 5, coluna 6 e a coluna 7, pessoal, que vem uma jogadinha, que é a coluna que tem hora. Então, nesta coluna, eu vou colocar o VBA.format. Abre parênteses, depois do parênteses do ARR, vírgula, e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, formato da hora. 2H para a hora, 2 pontos, MM para os minutos, 2 pontos, SS para os segundos. E fecho o parênteses. No meu exemplo, na coluna 6, é a coluna valor. Eu posso também definir o formato. VBA.format, abre parênteses, vírgula, abre e fecha aspas duplas, dentro das aspas duplas, 0.00, para colocar duas casas decimais. E fecha o parênteses. Se vocês desejam no formato moeda, basta colocar currency dentro das aspas duplas. No meu exemplo, vou deixar com duas casas decimais. Quase pronto o nosso filtro, pessoal. Capturei os dados. Agora, eu vou transferir os dados do array filtro para a listbox. Então, a minha listbox1 ponto list vai ser igual ao array filtro. Abre e fecha parênteses. E aí, preciso limpar o array filtro da memória do computador. Erase array filtro. E também limpar o ARR igual a empty. Feito o filtro, galera. Espero que tenhamos acertado de primeira. Por precaução, vocês vão fazer o seguinte: salva a alteração antes de executar. Caso dê algum problema, você não vai perder o seu trabalho. Copia o nome da nossa macro, Ctrl C, e agora vamos acionar o nosso filtro, começando
pela data inicial. Eu vou acionar no evento exit. Então, call filtro. Este evento change podem deletar. Copie esta linha de código. Text box da data final, mesmo esquema. Evento exit. Depois que digitar a data, pressionar Enter, vai acionar o filtro. Combo box e produto vai ser no evento change. Text box de cliente, também evento change. Combo box e estado, também evento change. Salva a alteração, acessa novamente o filtro e coloca um ponto de interrupção. Clicando entre as linhas da barra lateral, vai ser inserido o ponto de interrupção. Executando o formulário, eu vou pegar o critério de produto. Vamos lá. Pessoal, aqui tem mais um detalhe que eu ia esquecendo. Pega o nome da list box de vocês, Ctrl C, duplo clique no formulário e no evento Initialize, vocês vão colocar listbox1.setFocus para o cursor iniciar na listbox, porque se eu colocar o cursor em qualquer um dos objetos critérios, quando sair do campo, já vai acionar o filtro. E eu quero acionar o filtro somente quando eu informar um critério. Então vamos lá. Primeiro critério de texto. No meu exemplo, nome do produto. F8, critério 1, já armazenou o nome do produto. Data, não tem data de fim, não tem. As duas datas estão vazias. Atribuiu o intervalo de datas manual. Vamos ver. Pessoal, agora vamos fazer o seguinte. Eu já capturei os dados da planilha para dentro do array. Então, vocês vão ir em Exibir, Janela Inspeção de Variáveis. E aí, vocês vão selecionar a variável ARR e arrastar ela para esta janela. Clica no mais e aí vocês vão ver a estrutura do array. Cada opção desta é uma linha. Abrindo a linha, tem as colunas. Então, capturou os dados corretamente. Podem fechar a janela de inspeção de variáveis e continuar pressionando F8. Desativando algumas funções do Excel, chegamos no laço do primeiro filtro, ou seja, primeiro, nós vamos verificar quantas linhas atendem aos critérios de filtro, para poder definir o tamanho do segundo array. Beleza? Nesta parte, pessoal, vai demorar um pouco. No meu exemplo, eu tenho 50.000 linhas. Então, eu vou colocar um ponto de interrupção nesta linha de código e clicar em continuar. Beleza? F8, F8. Colocamos o cabeçalho no array filtro. Novamente, exibir, janela inspeção de variáveis. E vamos fazer o seguinte. Excluir este primeiro, excluir, e aí vocês vão pegar o array filtro e levar para a janela. E olha que show! Já temos o tamanho do array filtro. Se eu clicar no mais da primeira linha, tem o cabeçalho que nós inserimos anteriormente. A partir da segunda linha está vazio, porque nós não transferimos os dados ainda. Então agora vamos transferir os dados para o array filtro.
somente os dados que atender aos critérios de filtro. Atendeu, transfere a linha. Eu vou colocar um ponto de interrupção nesta linha de código. Continuar, passou certinho. Vamos colocar mais para a direita e agora pressionar F8. E olha que show! Transferiu todos os dados do array filtro para a listbox, limpando os array, ativando as funções do Excel, filtro funcionando, pessoal, show de bola! Como o filtro funcionou, podem redefinir, fecha o formulário e aí nós vamos ativar o sistema de tratamento de erro. Retira os pontos de interrupção e agora vem o teste mais divertido. Salva a alteração e vamos ver se vai dar conta da quantidade de registros. Clientes que tenham as letras L e U. E olha que show, pessoal! Fez o filtro certinho. Luan e Lucas. Nós podemos, pessoal, fazer também o seguinte. Chamar o filtro, call filtro, no evento initialize do formulário. Salva a alteração e vamos ver. Executando. E olha que show, pessoal. 50.000 linhas carregou corretamente. Vamos ver o intervalo de datas. 28/11/2022. Filtrou somente por uma data. Por isso que é importante aquela jogadinha que nós fizemos das datas. 31/12/2022. Pressionei Enter, executou o filtro, considerando o intervalo de datas. Estado. Vamos pegar São Paulo. São Paulo dentro deste intervalo de datas. Funcionando perfeitamente, pessoal, o nosso filtro. Mas lembra que eu falei que nós iria testar com 100.000 linhas? Então vamos ver se vai funcionar. Eu vou duplicar a minha base de dados. Ctrl+C, Ctrl+V. Deixa eu ajustar a coluna do ID para facilitar a visualização. Salvando a alteração, vai que dê algum bug, você não vai perder o seu trabalho. Executando o formulário, vamos ver se vai carregar. E olha que show, pessoal! Carregou rapidamente 100.000 linhas. Vamos ver o filtro por parte do nome do cliente, LU. Quero ver se vai filtrar 100.000 linhas. E olha que show, pessoal! O filtro está dando conta tranquilamente de 100.000 linhas. No entanto, pessoal, aqui tem mais um detalhe. Se vocês usarem, deixa eu colocar para que vocês entendam. Geralmente o pessoal utiliza o seguinte comando: listbox1.clear para limpar a listbox. Se eu deixar este comando, o código vai ficar mais lento. Vamos ver. Carregando. Vamos aguardar carregar. E agora eu vou filtrar. Ele vai filtrar da mesma forma. No entanto, vai ficar mais lento. Simplesmente porque eu tenho o comando listbox1.clear. No entanto, pessoal, neste procedimento de filtro, não precisa utilizar este comando. É apenas a título de informação. Pessoal, já ficou um vídeo bem extenso, mas nós vamos fazer mais um ajuste ainda. Colocar uma validação para as datas inicial e final. Então, volta no formulário e acessa o evento exit da textbox da data inicial. No meu exemplo, textbox td início.
pega o nome do objeto e aí vocês vão fazer o seguinte: if, se td início, ponto value for igual a empty, then, neste caso, aciona o filtro e exit sub. Não tem por que fazer a validação de data, porque o campo está vazio. No entanto, se eu tenho algo digitado na text box, eu vou validar se é uma data válida. If isDate, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses, textbox td início, ponto value. Se for igual a false, a data está errada. Then, neste caso, msgbox, abre aspas duplas, data inválida, ponto de exclamação e fecha aspas duplas, vírgula vb exclamation, vírgula, abre aspas duplas, título da mensagem, data, e fecha aspas duplas. E se a data está errada, eu vou cancelar a saída do cursor do campo, cancel igual a true, e sair do código, exit sub, e end if. No entanto, se passou por este if, eu vou acionar o filtro, porque a data está correta, call filtro. Podem copiar esse código e colocar também na text box da data final, evento exit, mas lembra de alterar o nome da text box. No meu exemplo, data final é a text box tdfin. Outro ajuste que vocês podem fazer é na propriedade max legend, colocar 10, ou seja, no máximo 10 caracteres para as text box de data inicial e data final. Feito o ajuste, salva as alterações. Sempre lembra de salvar as alterações. Se der algum problema no código, você não vai perder o seu trabalho. Executando o formulário, lembrando que eu ainda estou com 100.000 linhas na minha planilha. Vamos ver a data 28/11. Vou colocar 2 barras e tentar colocar o ano. Saindo do campo, precisa me avisar que a data está errada. Data inválida. Vamos ver se colocar a data correta. Precisa filtrar. Se a data está ok, faz o filtro. Data final. Vamos ver, também ocasionar um erro. Data inválida. Se eu colocar a data correta, o filtro vai funcionar tranquilamente. Filtro funcionando, pessoal. Intervalo de datas e também critérios de texto. Gostaram do vídeo? Deixem o like, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês.